Desde flautas de osso de mais de 40 mil anos atrás encontradas em cavernas da Alemanha até grandes festivais de música nos dias de hoje. O que esses dois elementos têm em comum? Será que revelam alguma relação mais profunda do que achávamos entre a música e os seres humanos? Meu nome é Manuela Mosca e os meus tutores são a Ilha Abreu e o Leonardo Alves. O que você sente ao ouvir isso? E o que você sente ao ouvir isso? A música tem a capacidade de moldar nossa percepção da realidade e de nossos sentimentos e expectativas. Por exemplo, se eu colocar a primeira música por cima de um filme de terror, a tensão diminui quase por inteira. A música está mais presente no nosso dia a dia do que percebemos. Sempre presente em redes sociais, estabelecimentos, festas, shows e filmes, ela nos acompanha como se fosse uma trilha sonora de nossa vida. Mas será que a gente utiliza ela ao seu máximo potencial? Desde pequena, a música me atravessa de um jeito que eu nunca consegui explicar direito. Sempre senti como se fosse algo que eu nasci com, parte de quem eu sou, que a minha vida sem a música seria sem graça. Então me veio uma vontade de pesquisar mais a fundo de onde vem minha paixão por música. Por que essa arte pode conversar com a gente tão profundamente? Eu quis entender os efeitos da música no ser humano em todos os sentidos, da mente ao social. E como essa arte pode ser muito mais poderosa do que apenas pro lazer. Por exemplo, um estudo da Universidade de Florença dos anos 2000 apresentou que plantas expostas à música clássica crescem mais rápido e mais saudáveis, enquanto as expostas a heavy metal têm seu crescimento retardado. São frequências imperceptíveis para a gente, que o cara começou a fazer estudo que aquela frequência fazia com que a planta... Então, ele conseguia reduzir, era econômico a conta, ele reduzia de 10 a 15% o uso de defensivo agrícola, ou de promotor de crescimento, né, que é agrotóxico, agroquímico, com base em frequência. Eu falei assim, por que o heavy metal não faz a planta crescer? Não por nada, ele causa um efeito legal, porque aquela coisa... Só que a frequência que ele gera, ele desarmoniza. A frequência, ela traz uma harmonia. Eu tenho uma prima, ela fez um trabalho durante muitos anos com pessoas surdas de dança. Então ela pegava caixas de subwoofer, que são as caixas de frequência mais grave, virava para o chão e mexia na mixagem das músicas para que as batidas fossem muito fortes. Você dê capacidade de dança para alguém que não ouve. Então usa a frequência, perceber a partir da frequência, né? E é isso, porque música é uma onda sonora. Isso demonstra o som como não só arte, mas como vibrações capazes de alterar o estado físico de seres vivos. E nosso próprio cérebro é extremamente sujeito aos impactos da música. Michael Spitzer é um musicólogo que apresenta todos os maiores benefícios que podemos obter com a música. Ela reduz o cortisol, o que diminui o nosso estresse, libera dopamina, o que aumenta o nosso prazer e nossa motivação, e é muito associada a memórias. Então todo mundo tem aquela música que não é que não gostamos, mas que nos remete a alguma fase da nossa vida que não queremos lembrar, e por isso podemos nunca mais ter vontade de ouvir aquela música por estar meio que estragada por essa memória. É um dos modos mais poderosos que temos de ativar a maior parte do nosso cérebro, envolvendo quase todos os subsistemas neurais, o que faz com que seja uma facilitadora no desenvolvimento de habilidades cognitivas. Pode, por exemplo, contribuir para um ambiente de trabalho ou de estudos com condições mais propícias para memorização, eficiência, motivação e rapidez no raciocínio, como apresentado por um estudo de Stanford. Além disso, a música ajuda na expressão das nossas emoções mais profundas e da nossa identidade, sendo uma forma de arte que leva a gente ao maior entendimento dos nossos sentimentos sem nem precisar colocar eles em palavras. Quando eu entro em contato comigo e eu deixo a música correndo, né, eu acho que é um momento de estado meditativo onde eu consigo me conectar comigo, simplesmente não pensar em me criticar e simplesmente ser um canal onde eu consiga fluir. É trazer de fato o aluno para o centro, onde ele para de se criticar o tempo inteiro e deixa esse momento que eu falei que acontece comigo, a música atravessar ele também. Só que é isso, quando a gente só se deixa ser, tem muitas coisas, né, que atravessa a gente, tanto na nossa infância e tudo que hoje, até a gente chegar até aqui, e tudo que nos influenciou desde pequenos, assim. A cultura vai te influenciar, de onde você veio, de onde você nasceu, tudo vai te influenciar na sua forma de
do seu gosto, na forma que você se expressa. Tem muitas coisas que te influenciam ali, né? E muitas coisas também que te travam. Então, eu acredito que a música, ela é uma das atividades que te ajuda a se enxergar, se acolher, entender, ter consciência disso tudo e fazer você livremente ser quem você é. Por todos os benefícios apresentados, será que a gente pode dizer que apreciar a música só como uma forma de entretenimento é um desperdício de todos os benefícios que podemos ter ao usá-la como impulso para o desenvolvimento da mente? Sabe quando você tá numa festa, ou em um show, ou com amigos, ou só com fone de ouvido tocando sua playlist e ouve uma música que te faz pensar até de um jeito meio dramático? Essa música foi escrita pra mim? Quando aquele ritmo, com aquelas harmonias, com aquela melodia, conversam tanto com você, com aquele contexto, que por alguns momentos você sente como se estivesse na versão mais perfeita de si mesmo, alcançando uma espécie de plenitude emocional? O psicólogo Vygotsky define esse sentimento como emoção estética. Diz que a arte tem a capacidade de alterar o estado físico e psíquico do sujeito, que sendo afetado pela mesma, salta para a emoção estética, alcançando a transformação de si e a criação de novos significados para o mundo. Ele diz que a gente busca na arte o que evitamos na vida, e que por intermédio dela, o ser humano tem a capacidade de superar a vida comum. Então, ele conclui que a arte, como apenas entretenimento, é fuga, em contraposição ao uso da arte para a transformação dos sentimentos e promoção de uma apreensão diferente e mais elaborada da vida. Agora, falando especificamente sobre a música, Vygotsky diz que ela cria tão somente uma necessidade imensa e vaga de agir, abre caminho e dá livre acesso a forças que mais profundamente subjazem em nós, age como terremoto, desnudando novas camadas. Em outras palavras, a música se trata de uma criação capaz de desenvolver nossa consciência, o que leva a uma forma superior de compreender a vida e, portanto, transformar nossa realidade. Em seu conceito de atividade criadora, Vygotsky diz que a criação artística é a reelaboração como consequência da necessidade de adaptação ou de superação de desafios provenientes de uma instabilidade do meio em que se vive. O artista não quer transmitir uma verdade literal, mas certo aspecto de uma verdade universal que comova as pessoas mesmo em contextos diferentes. No século XIX, alguns estudiosos começam a analisar a psicologia, a neuropsicologia associada à música, entendendo que a música ela tem um papel no desenvolvimento cognitivo. O conceito de Vygotsky é até um conceito do coletivo, ele é bem interessante. Então eu toco alguma coisa, você toca comigo, nesse desenvolvimento em conjunto a gente cresce. A música ela ajuda muito no desenvolvimento cognitivo. E é com os aspectos apresentados que é promovida, por exemplo, a eficácia da musicoterapia, modalidade terapêutica na qual a música é usada na promoção da saúde do paciente. Uma coisa que acontece muito comumente, a gente muda de estado de consciência. Então, esse estado de consciência mais habitual, a gente está percebendo os sentidos, um discurso intelectual ou uma coisa pragmática, eu preciso fazer isso, preciso estudar aquilo e tal. Normalmente, no dia a dia, a gente está imerso nisso. E aqui parece que as pessoas têm uma experiência assim de abrir uma porta de liberdade interna. É como se fosse ali pode qualquer coisa. E aí vão aparecendo associações, vão aparecendo impressões interiores. Para muitas pessoas é um momento muito criativo. Onde é que a gente tem a vivência vibroacústica? A gente tem a vivência vibroacústica quando a gente está intraútero, a gente está mergulhado na água. Então, todo o som que entra, antes de atingir o ouvido, ele atinge a água, vibra aquele líquido amniótico e a gente sente a vibração no corpo também. Aí a gente nasce, a água vai embora. Então, o som passa a ser muito mais ouvido. E nessas fases muito incipientes, a nossa consciência ela não é ela não é nada focada, a gente não tem sensação de ego, a gente não tem sensação de corpo nos primeiros 6 meses, a gente nem sabe que a gente tem um corpo, a gente é pura experiência, meio cósmica. Por isso que talvez as pessoas sintam, que esqueço do corpo, porque você dá um ambiente que você pode falar, aí você pode viver uma coisa que podia até não ter corpo, mas você tem a consciência, que provavelmente remete a esses estados muito incipientes. É como se você se permitisse sonhar acordado. A vibração passa para a tábua e quem está deitado aqui em cima recebe a vibração.
A sensação subjetiva é que o som atravessa a gente. Você deita lá e vai imaginando, e o que vier para a cabeça você vai dizendo. E às vezes, revendo isso, conversando sobre isso e tal, a pessoa tem muitos insights de falar, nossa, aparecem coisas, tem gente que lembra de memória muito pequena. E às vezes não é memória. Às vezes a pessoa tem um discurso muito criativo, tipo, você fala, isso é lembrança? Não, não é. E tudo isso é um autoconhecimento. O som tem essa propriedade, né, de ser algo imaterial, que se transforma no tempo. Ele tem um parentesco com o nosso fluxo de consciência. A música se encontra presente em praticamente todas as culturas e durante toda a história, se alterando em forma e finalidade, mas sempre presente, o que pode ser um indicativo de sua importância para o ser humano. Olhando para o cérebro, por exemplo, temos conexões entre as regiões de controle motor e as que controlam a audição, o que nos faz ter uma resposta de certo modo instintiva ao ritmo, como se a música fosse parte de nós. Wisnik, músico brasileiro, aponta que as sociedades existem na medida em que possam fazer música. Ele apresenta que ela se oferece tradicionalmente como o mais intenso modelo utópico da sociedade harmonizada e, ao mesmo tempo, a mais bem acabada representação ideológica de que ela não tem conflitos. Seria esse um dos motivos do porquê a música está sempre presente em praticamente todas as sociedades? Se a gente olhar para a religião, inúmeros mitos de gênese do mundo possuem algum elemento acústico para intervir. No mito Arecuná, o nascimento da música é brilho e beleza se erguendo sobre o silêncio e a dor, sendo a decomposição do espectro das possibilidades sonoras, onde surgem as unidades distintas de cada som. E para o hinduísmo, religião intrinsecamente musical, a música ocupa um lugar entre as trevas e a luminosidade da aurora, entre o silêncio e a fala, o lugar do sonho, entre a obscuridade da vida inconsciente e a dureza das representações intelectuais. No cristianismo, a fala foi a base da criação, com as ordens de Deus. Ou seja, música é também uma forma de processar nossa existência no mundo e de lidar tanto com a subjetividade quanto com a razão, uma forma que o ser humano achou de lidar com a realidade na qual ele está inserido. Ao ver tantas mentes e culturas de épocas e civilizações diferentes concordando a respeito da importância musical na vida, seria a nossa conexão com a música uma propriedade sobre-humana, ou seja, uma essência fora do nosso controle? Será real a afirmação de Nietzsche de que a vida sem a música é simplesmente um erro, uma tarefa cansativa, um exílio? Para mim, sim. E para você? Todos os fatores apresentados nos mostram a arte como uma válvula de escape da realidade. Não só como um complementar ao dia a dia, mas como uma parte essencial da nossa trajetória. Você consegue se imaginar sem suas músicas preferidas, aquelas que te trazem memórias de momentos e de pessoas? Música pode ser definida como mais um dos modos que temos de acrescentar algo profundamente sensível nas nossas vidas, uma forma de dar imprevisibilidade ao nosso dia, como uma forma de sangrar. Uma paixão humana que nos faz lembrar por que estamos aqui para comer de conversa. O que seria a vida sem a arte? A arte está em todo lugar, e quando passamos a apreciá-la com mais cuidado e intenção, passamos por uma ressignificação da nossa realidade. A música é uma forma de alimentar a mente e o corpo, de dar mais cor à vida e enfeitar a passagem do tempo, esquecendo, mesmo que apenas por alguns instantes, as imperfeições e complicações que nos rodeiam. É a sensação de que finalmente nos encontramos. E cada um pode achar sua válvula de escape no que te agradar. Para mim, sempre foi a música. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. E eu tô com uma saudade apertada de